Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária da Mesa, Senhoras Vereadoras aqui presentes, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, estimados trabalhadores e assessores desta Casa da Democracia Local, caras e caros lisboetas. Há 10 anos, Lisboa tomou várias decisões inteligentes. Uma delas foi ter percebido que uma cidade não é apenas feita de ruas, de edifícios ou de investimentos. Percebeu que a sua identidade também se constrói através dos lugares onde as gerações se encontram, trabalham, compram, conversam e mantêm viva a memória coletiva. Foi por isso que um executivo socialista criou o programa Lojas com História. E fê-lo numa altura em que muitos ainda olhavam para estas lojas como meras curiosidades do passado. Hoje, felizmente, ninguém discute a importância do programa. O problema é outro. 10 anos depois, continuamos a celebrar aquilo que não conseguimos proteger plenamente. Continuamos a atribuir distinções a estabelecimentos históricos, enquanto alguns deles recebem notificações de despejo. Continuamos a organizar cerimónias de reconhecimento, enquanto comerciantes vivem na incerteza sobre o dia de amanhã. Continuamos a elogiar o património comercial da cidade, enquanto esse património desaparece lentamente diante dos nossos olhos. E essa é uma contradição que esta Assembleia tem a obrigação e o dever de enfrentar, porque as palavras contam, mas as decisões contam mais ainda. O caso da Ginginha sem rival é paradigmático. Fundada em 1890, mais de 130 anos de história, mais de um século a testemunhar e a atravessar mudanças sociais, económicas e políticas na cidade e no país, classificada como loja com história e, ainda assim, ameaçada. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a pergunta que os lisboetas legitimamente colocam é simples. Afinal, de que serve uma classificação que não consegue impedir que uma loja histórica fique à mercê de operações imobiliárias ou da pressão turística? E não vale a pena fingir que estamos perante um episódio isolado. Não estamos. Já aconteceu antes. Por exemplo, aconteceu com a Deusa, que nos números 15 e 17 da Rua 1º de Dezembro calçava aos lisboetas desde 1951. E aconteceu com outros estabelecimentos. E, que não restem dúvidas a ninguém, voltará a acontecer se nada for feito. Aliás, o mais significativo é que quem hoje governa a cidade já reconheceu publicamente esta realidade. O vereador Diogo Moura afirmou, e cito, que o encerramento e a vulnerabilidade das lojas históricas não resulta das falhas do programa municipal Lojas com História, mas sim das limitações da legislação. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pois bem, se o problema é da lei, então a obrigação da Câmara Municipal de Lisboa não é apenas identificar o problema, é liderar a solução. É mobilizar o Governo, é mobilizar a Assembleia da República, é mobilizar os municípios que enfrentam desafios semelhantes, é apresentar propostas concretas, é prestar contas sobre aquilo que anunciou. Porque o que não pode acontecer é assistirmos a uma sucessão de declarações de preocupação, de artigos escritos em alguns jornais, sem que delas e deles resulte qualquer consequência prática. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, faltam menos de 19 meses para terminar a proteção legal dos contratos de arrendamento das lojas históricas. Menos de 19 meses, repito. E confrontados com este facto e com este horizonte temporal tão curto, aquilo que ouvimos é um silêncio preocupante. Não existe um calendário conhecido. Não existe uma proposta legislativa conhecida, não existe uma garantia conhecida, existe apenas a certeza de que o prazo se aproxima e ameaça esgotar-se sem que o Executivo liderado por Carlos Moedas tenha uma solução para apresentar. E a história recente ensina-nos uma coisa: quando a política chega atrasada, quem paga a fatura são sempre os mais frágeis. Edmund Burke, filósofo, escritor e parlamentar democrata liberal do Reino Unido, escreveu que a sociedade é uma parceria entre os vivos, os mortos e aqueles que ainda estão por nascer. É uma frase particularmente adequada para este debate, porque as lojas com história representam exatamente essa ligação entre gerações. São o legado que recebemos, são a responsabilidade que administramos e são a herança que temos o dever de transmitir. Por isso, esta moção não é um exercício de nostalgia nem um culto do passado, é uma afirmação de futuro.
Porque uma cidade que destrói sistematicamente os seus elementos identitários pode ganhar hotéis, apartamentos ou marcas internacionais, mas perde autenticidade, perde singularidade, perde a sua própria alma. E quando perde a alma, perde também competitividade. Porque aquilo que torna Lisboa atrativa não é a sua semelhança com qualquer outra cidade europeia, é precisamente a sua singularidade e aquilo que a distingue. É precisamente aquilo que não pode ser replicado. É precisamente aquilo que levou décadas e por vezes séculos a construir. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista orgulha-se de ter criado o programa Lojas com História, mas não confundimos orgulho com complacência. Aquilo que foi uma boa ideia há 10 anos precisa hoje de novos instrumentos, de novas garantias e de uma ambição renovada. Porque proteger verdadeiramente as lojas com história significa proteger muito mais do que estabelecimentos comerciais. Significa proteger a memória de Lisboa contra a lógica da substituição permanente. Significa afirmar que nem tudo tem preço. E significa compreender que uma cidade que abdica da sua identidade acaba inevitavelmente por abdicar de si própria. É por isso que apresentamos esta moção, não para celebrar o passado, mas para garantir que ele tem futuro, disse.